a gente é do canal História Barbário, eu sou a Daiane. Eu sou o Daniel. Gladson. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre um tema bem interessante, bem atual. A gente vai conversar sobre o racismo e o pós-abolição. E acho que a gente tem que começar, né, discutindo o presente, né, essa questão do racismo que está até aí, até hoje, né, e para a gente poder entender o porquê da continuidade desse racismo, porque ainda o racismo é algo tão presente na nossa sociedade, e para isso a gente precisa remontar lá o final da escravidão, né. E coincidentemente hoje é dia 13 de maio, né, o dia que a gente está gravando esse vídeo. Não é o dia que vocês vão assistir, mas enfim, só para deixar registrado, é uma coincidência, na verdade, Sim. né. Dia da abolição, né? Mas aí isso aí pode ficar para um outro vídeo a gente discutir essa questão do processo, né, que leva até a abolição, da Princesa Isabel. A gente pode fazer isso em outro momento. Quem quer saber sobre o assunto, tem um rapaz no Twitter que é sensacional, chamado Ale Santos, e ele tá fazendo várias... Ale Santos. Ale Santos. Depois eu vou colocar no link aí Isso. embaixo, né? Tá fazendo vários postagens sobre isso, ele escreve muito bem sobre isso, ele pesquisa muito sobre isso, de uma maneira bastante didática também, então siga o menino lá, leiam sobre isso que vocês vão aprender muito com ele. É isso, mas enfim, né, o nosso tema hoje então é esse pós-abolição e esse racismo, né, presente ainda. Faz parte do que é ser brasileiro, tá intimamente ligado com esses acontecimentos racistas, né? Não é uma notícia isolada, não é um caso ou outro, né? Então essas atitudes racistas, elas se tornaram cotidianos no dia a dia do brasileiro. Apesar do gigantesco esforço da gente criar uma identidade do brasileiro bonzinho, que aceita todo mundo, que é plural, e que não somos racistas, né? Mas isso não tem apego com a realidade, né? Então a gente vê que o racismo está presente sim e faz parte da nossa realidade atual e do passado, né, que a gente vai ver hoje. E além disso, né, eu acho que tem a questão dos próprios dados, né? Você pegar lá IBGE, enfim, várias pesquisas que mostram o quanto a população negra, né, ela historicamente ela não teve acesso, né? E aí a gente já entra na questão do pós-abolição. Mas, por exemplo, se você pegar as pesquisas atuais, você vê a maior parte dos jovens que morrem no Brasil é negro. Quem tem menos acesso à universidade é o jovem negro. Quem mora em condições de casas mais precárias, né, em condições perigosas, insalubres, população negra. Quem é mais exterminado pela polícia são os negros. E trabalhos mais pesados, aqueles trabalhos mais difíceis, população negra. Então, assim, a pesquisa, né, tá aí e mostra pra gente, são dados, assim, preocupantes, alarmantes. Até em questões de violência obstetrícia, Você vê. as mulheres negras são... Verdade. Então qualquer dado, qualquer elemento que você pegar para ver quem está sofrendo mais com aquele tipo de problema, possivelmente você Violência vai encontrar a doméstica. população negra liderando essas pesquisas. Então isso é um dado extremamente importante para a gente ver que não é mimimi, isso é uma realidade que precisa ser enfrentada. Da onde veio isso? Porque muita gente pensa, porque o Brasil foi escravo. Com certeza, mas a grande ideia do vídeo é justamente a gente discutir. A escravidão acabou. E aí, o que aconteceu depois? Olhando para esse momento, o que a gente percebe lendo, né, os trabalhos sobre isso? Que na verdade, com o fim da escravidão, isso acabou gerando até um problema maior do que durante a escravidão. O racismo se tornou algo mais complicado pós-abolição do que na época da escravidão. Quer dizer, claro, não estou dizendo que era melhor, né? Era melhor. Não é isso, mas, né, quando acaba a escravidão, isso vai gerar um problema que com certeza vai afetar essa nossa ideia de um país racista. Porque durante a vigência da escravidão, o racismo não era um problema social. Ele faz parte, ele é visto como algo dado, né? Então, os negros são escravizados. Quando você promove a abolição da escravidão, isso surge como um problema. Somos todos cidadãos, somos todos iguais. Dava mais para levar como se fosse algo dado, como era durante o período da escravidão. Exato. Sem a escravidão, descortina essa diferenciação que vai ser enfrentada de uns jeitos bem medonhos que a gente vai ver. Inclusive, é importante lembrar que logo após a escravidão vem a criação da República. Então, que isso vai dar um outro patamar nessa discussão, né? Não, mas assim, só gostaria de lembrar, antes da gente entrar nisso, que não foi só o Brasil que teve escravidão, né?
Mas a forma como a gente vai lidar com o pós-abolição, isso é muito único, né? E a forma como a gente lida é muito diferente, e isso é o que o Daniel falou, como que é essa forma de lidar com o pós-abolição, depois que acaba a escravidão, que vai refletir, né? Que vai estar ali pra gente poder entender esse presente. Então é importante deixar bem claro, gente, que o governo, nesse momento, né, ele não pensa nisso, ele só pensa em assinar e conceder o fim da escravidão. Tanto né? que a Lei Áurea, ela é curtíssima. Sim. Né? Nossa, A partir de verdade. agora, os escravos estão libertos, ponto, e acabou. Sim. Então, o governo não se dá o trabalho de nem no próprio texto da lei que promove a abolição da escravidão, não se tem essa preocupação. Então, de início, não faz parte da preocupação do governo de o que fazer com essa Então assim, vou me preocupar, e agora, né? Vou me preocupar em dar trabalho, em proporcionar cursos de formação, em dar trabalho, em dar terra, em... Como é que vai ser? Por mais que houvesse o debate, né? O debate havia um debate intenso, sim, mas isso não porém, foi traduzido. Não foi traduzido em lei, Exatamente. né? Isso é muito importante. Então, assim, acabou a escravidão e agora, meu amigo? Se vira, né? Você tá livre, era o que você queria? Beleza, vai aproveitar a vida. Como? De que forma? Sempre lembrando, né, que quando acabou a escravidão, a quantidade de negros escravos já era mínima, né? A maioria dos negros já tinham se libertado de outras formas por suas próprias forças. A Princesa Isabel aboliu uma instituição que já estava falida. Já algumas por N motivos. Décadas. Né? Então, e aí, né, eles não tiveram direito a acesso a nada, não tiveram acesso à cidadania. E isso é bem importante ficar claro. Né? Então, nesse momento, né, e aí também a gente pode em outro momento fazer um outro vídeo, que você tem todo esse processo de favelização, né, a questão dos morros, a esses ex-escravos, agora cidadãos, vai sobrar o quê? Então, ou eles vão para os grandes centros trabalhar naqueles trabalhos indesejáveis, em que a população branca não queria trabalhar, né? Ou muitos permanecem nas suas fazendas, às vezes em troca de comida, né? Sem nem salário, tipo, trabalhando para os antigos senhores. Exato. Então, é esse contexto que você vai ter, um contexto extremamente difícil. E lembrando que isso não foi ao acaso. Isso é uma política pública feita propositalmente. Né? Projeto nacional. Um projeto nacional. Exato. A Lei de Terras, aprovada em 1850, Perfeito. em vias de se acabar com a escravidão, era um prelúdio disso. A galera já estava preparando o terreno. Então a gente tem vários pontos dessa construção de uma vida terrível, né, de ausência de direitos por parte do governo brasileiro. Então isso é importante. E assim, também. né, essa discussão do fim da escravidão e tal, ela já acontecia há pelo menos 40 anos, né, antes, pelo menos. E aí a gente tem, a partir já de meados do século XIX, os primeiros imigrantes. Né, que isso é uma coisa exatamente isso, é um projeto de governo, um projeto nacional. Então sabia-se que a escravidão vai chegar ao fim, ela vai ruir, em algum momento vai acabar. E aí já se começa a pensar em qual Brasil, né? O governo começa a pensar em qual Brasil a gente quer. Então começa a vir facilitar a vida de imigrantes. E aí isso vai casar muito com as teorias raciais do século XIX. Seja, do branqueamento vem daí. Do branqueamento da raça. Então acho que isso aí é um ponto essencial no nosso vídeo, né? Sim. Que é justamente a gente entender que, ou seja, metade do século XIX, né, vão começar a surgir algumas ideias, né, na Europa, principalmente, criadas a partir da teoria evolucionista do Charles Darwin, que, vamos ser sinceros, ele não tem culpa dessas teorias, né, que vão se chamar de darwinismo social, ele nunca falou isso, mas vão usar a teoria do Darwin sobre evolução justamente para criar uma nova ideia de que entre os humanos existem raças, né, raças diferentes. Tá? Então, assim, claro, isso não é tão simples, mas a gente pegando de maneira geral, né, a gente vai encontrar, por exemplo, pessoas como Renan e o Gobineau, que vão ser pensadores da época, né, que vão afirmar que existem raças entre os humanos. Inclusive, há uma certa ideia de que há 3 raças, por exemplo, né, o negro, o amarelo e o branco. E claro que, dentro dessa teoria, né, o branco é o mais evoluído, obviamente. Porque foram os brancos que criaram a teoria. Exato, né? Não é por acaso, né? E outra questão interessante é que, assim como os brancos são mais evoluídos, né, a ideia de que o negro e o amarelo, que seria como os asiáticos, seria, né, como os indígenas, né? Então esses seriam os amarelos. Esses não teriam capacidades
né, como os brancos tinham de se desenvolver, enfim, todo esse tipo de ideia. Mas até entre eles tinha essas diferenças, né? Porque o negro seria realmente Sim. abaixo do amarelo, né? Sim, claro. É como se fosse um degradê de preconceitos, assim, calcado na ciência. Né? Isso é Isso importante é bem falar. importante, gente. Isso não era o idiota da época que falava. É a Isso academia, era uma é a academia, ciência, né? Então é um discurso científico que está legitimando isso. É. E aí me lembra muito o Foucault, né? Quando ele fala assim, o poder, o saber é poder, né? Sim. Então nesse caso é bem isso. Não, eu sou a academia, eu sou a ciência, eu tô dizendo isso, tô comprovando isso, e faz se cumprir, né? Então o saber é poder. Outro teórico importante, já que vai para um pouco, que tem a ver com isso também, mas um pouco diferente, que é o Lombroso, né, que ele vai ser o cara da criminologia, né, onde ele vai afirmar que o crime, né, decorre de acordo com a raça. Então ele vai ser o maluco lá que vai criar milhares de fotografias das pessoas, para mostrar, olha, né, tal criminoso que faz tal coisa, né, você pode saber que é ele por causa dessa marca, por causa dessa cor, ou por causa da tatuagem. É desse período que vem aquele costume que persiste até hoje do criminoso tirar fotinho com o número. De frente, de lateral, que a gente vê em filmes e tal. Esse costume vem desse período. Sim. Que era a ideia de catalogar quem foi bandido, quem foi fichado, e criar um perfil, né, antropomórfico, saber, um perfil, né, antropometria que se chamava, né, que é a ideia de medir o corpo humano para ver características de um potencial bandido. Sim. Então, né, um determinismo, né, Sim. que essa galera vai defender. Então a ideia, a distância de um olho para o outro, o tamanho da orelha, o tamanho de palma da mão, tudo isso era base para esses caras apontarem que você pode não ter feito uma coisa errada agora, você pode não ser bandido agora, mas você vai ser porque isso está dentro de você, isso faz parte da sua natureza. Exato. Né, e vale lembrar que isso, né, vai ser importante, como a gente vai falar, para a pós-abolição no Brasil, mas vai ser importante para o nazismo também, né? Exato. Porque a partir que... Eles bebem na mesma fonte. Bebe na mesma fonte. E claro que baseado em todas essas ideias, né, que começam a rolar na Europa, a gente vai encontrar o quê? Né? A ideia da eugenia. Pessoas são melhores, pessoas são piores. Como que a gente vai fazer uma nação... quer ter um mundo melhor. Uma nação com progresso, com desenvolvimento. Bom, algumas pessoas são importantes, outras pessoas vão atrapalhar isso. Isso vai chegar no Brasil, né? E isso vai ser adotado aqui no Brasil, tá? De uma maneira e que vai gerar um racismo muito pior do que já havia, né? Porque agora esse racismo está baseado na ciência. Claro. Legitimado. Né? E é uma ideia de que, assim, na medicina, né, foi extremamente forte a medicina e a área do direito, né? Sim, foram os dois áreas, grandes campos, não únicos. Não únicos, mas, assim, os maiores expoentes, assim, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem o Nina Rodrigues, por exemplo, que vai discutir muito isso, que vai publicar e que já na época vai ser um cara com uma visibilidade, né? Um cara que vai falar disso, vai dar palestra e tal. E aí era uma ideia de que a medicina, então a ciência, não, eu estou dizendo que isso é verdade e eu tenho esse domínio sobre o seu corpo. Eu posso ter esse domínio sobre o seu corpo. Né? Então vem todas essas ideias de que assim, não, então se o negro é diferente, é inferior, né, ao branco, inclusive a gente tem que levar isso, a medicina comprovou isso, a gente tem que também levar isso para a área do direito, então ele tem que ter leis diferentes, né? Leis mais severas, porque ele já está predisposto a fazer isso. Porque eles se deram conta de um problema. Se a gente conseguiu provar de que tal população é ruim, então a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode constatar isso e deixar. Isso era uma dívida moral que eles tinham. É o fardo do homem branco. A gente precisa fazer alguma coisa. E o direito vem suprir isso. Sim, lembrando que no direito, o nome mais expoente talvez seja o Silvio Romero. Né? Que é o cara que vai criar uma escola, né, onde vários vão seguir ele e vão discutir essas questões, né, no campo do direito. E aí vem as leis, né, essas leis de vadiagem, essas leis que vão controlar esse corpo negro, né. Porque o Brasil, ele sempre contou com mimetismo, a gente sempre copiou
teorias e políticas vindas de fora. Então a gente copiava muita coisa. Então a ideia de essas teorias todas são todas importadas e tentadas. Aí é feito um esforço para tentar encaixar essa teoria numa realidade diversa como a nossa. Mas é interessante que no livro da Lilian, ela comenta sobre isso e fala assim que, na verdade, assim, tinha uma preocupação de não ser uma teoria só copiada, né? Eles tentavam, de alguma maneira, não, olha só, a teoria é assim, não, mas no nosso caso a gente vai dar uma... Mas era um esforço mental, né? Claro, obviamente. Porque a ideia até do Silvio Romero é que a gente é miscigenado. E para esses caras, misturar era um grande problema. Exato. A ideia, então, a longo prazo, isso era realmente um projeto de governo, né? Havia essa discussão, era o embranquecimento do país. Então, imaginava-se que em 2020 o país seria completamente branco, outros diziam daqui 80, 100 anos. Mas a ideia deles é, com essa chegada dos imigrantes, né? Então você vai cruzando até a população Tudo bem que se tornar branca. Eles não tinham conhecimento nenhum de genética, Não. né? Então esse plano, geneticamente, ele é improvável. Né? Na época eles não sabiam disso. Mas na época eles achavam super provável. É sempre importante lembrar que tem aquele quadro famoso da época, né? Que mostra toda uma geração, né? Da mãe negra que vai embranquecendo até o filho ficar branco. A gente vai colocar o quadro para vocês verem. Pessoal, acho que só é importante a gente deixar claro que a gente está usando para discutir a questão de raça no Brasil, né, essa questão de pós-abolição. Acho que o grande nome é a Lilian Schwartz, né? A gente é muito fã. Lilian, beijo, me liga. E de verdade, gente, ela tem algumas obras lançadas. Esse aqui é extremamente importante para entender tudo isso que a gente está falando, né? E aí eu acho que a gente faz questão de citar aqui, porque como a gente já falou, é um canal de divulgação de ciência e tal, então ela é um das dicas de hoje, tá? Pós-abolição, você vê um problema de como lidar com essa massa de gente que não se admite que eles são frutos da escravidão. A escravidão vai ser meio deixada de lado, acabou, não, já foi superado. Não se fala mais nisso. Não se fala mais isso, mas você tem uma leva, uma enorme quantidade de pessoas jogadas à própria sorte. E elas vão ser culpabilizadas por estarem sem essa sorte. Então eles têm culpa de serem pobres, eles têm culpa da sua cor, eles têm culpa de todos os desvios do que o governo queria que fosse o brasileiro ideal. Falta de educação, né? Tudo que você não atende ao ideal de brasileiro do período, isso era visto como um desvio e teria que ser corrigido. Mas é interessante, essa ideia do brasileiro estava se construindo. Né? Exatamente. Não se tinha uma ideia de brasileiro, né? Exato. Quer dizer, a nação estava em formação. Na verdade, desde e esses caras, 22. na verdade, né? Esses caras, pegando a galera do HGB, os historiadores, né? Eles estavam tentando construir uma ideia do que era ser brasileiro, né? Exato. E o que o governo não queria, né? E que esses caras não queriam, é que o brasileiro fosse essa mistura, que o brasileiro fosse isso que a gente é, na verdade, né? Essa confluência de povos, né? Porque o espelho deles eram os europeus. Né? Então, nos europeus, todo mundo branquinho, bonitinho, sem muita mistura, e estavam tendo sucesso, porque eram as nações evoluídas, civilizadas e tal. Aí eles se olhavam no espelho e não viam aquilo. Então, isso criava uma necessidade de adequar a realidade do Brasil a esse ideal, né, que eles queriam atingir. Para fechar também essa questão do pós-abolição, Eu acho né? que é importante falar das leis, né? Então, é isso que você fala? Não, das leis e depois a gente falar dessa questão da memória. Né? Sim. É porque essa questão das leis, questão de que o governo tentou sanar esses problemas, essas arestas que a escravidão deixou sem ligá-la à escravidão. Né? Então, como sanar esses problemas? Um monte de gente desempregada, sem cultura, sem educação, né? Que não se enquadra no ideal de brasileiro que a elite gostaria tanto que tivesse. Qual a solução mais básica? Encarcera todo mundo. Então, a ideia de criar a lei da vadiagem, que é uma lei ampla pra caramba, então a galera criou uma lei dizendo que não está sem fazer nada, andando pela rua, é crime. Então o pobre foi culpabilizado por ser pobre. Né? Então ser pobre era crime. Mas não qualquer pobre. É o pobre que não se adequou a a ocupar o último extrato de uma sociedade capitalista. O que não foi mendigar emprego para o industrial nascente desse período, ele é o criminoso.
Porque se ele é o pobre que está lá se ferrando, né, como proletário, que está lá lutando pelo seu saláriozinho no emprego formal, ok. Agora, se o pobre abriu mão, quero viver, vou arranjar outras formas de buscar o meu sustento, esse não, não está enquadrado no ideal que a gente quer. E esse vai ser levado para longe dos olhos, né, dos cidadãos de bem. Então, existe um debate bem grande, né, a Miriam Sepúlveda trabalha isso no artigo que a gente usou para organizar o vídeo, de que existe um debate grande de o que a gente faz com essa galera. A gente tranca eles num lugar bem longe, né, a galera era mandada para Fernando Noronha, ó, que loucura. Acha que é chique, rapaz? Pessoal, então, Fernando Noronha, prisão, que era um lugar longe, desova essa turma lá. Ou então, um outro debate era, vamos ressocializar, ó, que é atual, né? A ideia de tentar trazer essa pessoa de volta. Então, a gente joga ela encarcera ela, e você civiliza ela até devolver ela para a sociedade do jeito bonitinho que todo mundo queria. Só que nenhum nem outro funcionou. Existia um debate grande de xingamentos e tal, de que tal sistema não deu certo. Abre um presídio, né? Não era esse o termo, mas abre um presídio para resolver esse problema. Não funcionou, fecha. Porque não tinha investimento, vários relatos de que não tem grana, mas de que tá não tem falando estrutura. Falando de agora, você leu os livros da Pois é. gente, Então você vê... Não mudou muito. Né? Pois é, Nossa. e olhando para a história, como a gente tinha falado, né, a gente percebe que, na verdade, não mudou muito, né? Muitas coisas estão presentes e, novamente, a gente vai ver quem era esse vadio, né, que era preso. Normalmente, na maior parte das vezes, era justamente o negro, né, a população negra, né, porque essa população não teve acesso à educação, não teve acesso a trabalho formal, né, quer dizer... Nunca se preocuparam, né, em fazer nada, e ainda a culpa é deles. É deles. Né? E na esteira disso, de tentar resolver essa questão social, os manicômios ajudaram muito, né, nesse sentido também. A ideia de encarcerar ou como prisão, né, como bandidagem, ou como desvio. Né? Então, na verdade, é aquele que não é bem quisto, né? Aquele que atrapalha. Sim. Então, você joga o cara dentro de um manicômio. E daí tem casos, né? A gente tem lá tem documentário sobre o Holocausto brasileiro, né? Naquele manicômio de Barbacena, que é a ideia de que qualquer um era jogado lá com as desculpas mais estapafúrdias. Nesse do manicômio, a grande maioria esmagadora eram de negros. Sim. Bom, eu acho que cabe também essa discussão para a gente encerrar essa questão do pós-abolição e que vem até hoje, que é assim, né? Então tá, eles vão ser um problema, né? Mas ao mesmo tempo também é um problema que a gente não quer falar, né? E aí entra o silenciamento, assim, o esquecimento. Então a escravidão acabou. Mas tipo, já passou, né? Então não vamos ficar relembrando isso, não vamos ficar falando sobre isso, é um caso passado. E aí é até interessante, em 1890, então 2 anos depois do fim da escravidão, a gente tem o hino da República, né? Porque também é legal pensar, é importante fazer essas conexões, que a República ela é de 89, então 1 ano depois da abolição a gente já tem esse processo de república, fim da monarquia, né? E aí esse hino, gente, tem uma frase que eu acho que vale a pena citar, que ele diz assim, né? E aí, desculpem que eu vou ficar lendo ali no telepronto. Nós nem cremos que escravos outra hora tenha havido em tão nobre país, né? Então, olha isso, a gente não quer nem... Sério que teve escravos há pouco tempo atrás nesse país tão bonito? Nossa, eu nem acredito nisso. Né? Isso está no hino da República. Né? Então eu acho que isso traduz muito. E aí pense nisso, né? Eu lembro que quando eu era, antes mesmo de fazer história, eu pensava nisso, puxa, mas quase não tem filme, não tem quase nada que fale, né? Programa de TV, documentário, nada. Parece. E é isso, né? E mesmo hoje, com esse boom de série, né, e tal, que, cara, a gente não tem. Nós moramos numa cidade, por exemplo, em Curitiba, que tem uma coisa, né, que um dia a gente pode fazer um vídeo, essa coisa com os imigrantes. Então aqui tem praça do Japão, da Espanha, de não sei o que, da Ucrânia, dos portugueses, tem para todos os imigrantes. E aí, o que nós temos aqui em homenagem à população negra? Né? A Praça Zumbi dos Palmares a na Praça periferia. Zumbi dos Palmares, que é uma praça numa periferia, mas assim, não é ponto turístico, o ônibus não passa aqui, não é uma praça bem cuidada, não é uma... Né? Então, assim, é o silenciamento. E só lembrando, né, que a primeira imagem de Curitiba é uma pintura do Debré, e que
quem está na pintura do Debré? Um negro. Escravo. É. E esse silenciamento, no Brasil, ele é muito forte, mas na região sul, ela é absurda. Assim, É. como se não existisse. Não se fala, né? Outra coisa, o dia 20, né? A primeira briga que foi para nós conseguirmos o feriado do dia 20 e depois ficou facultativo, né? E a maioria das vezes não é cumprido. Então, assim, a gente tem sim claramente ainda esse esquecimento, esse silenciamento. Então a população não gosta de falar, né? Quando você toca nesse assunto sobre racismo, sobre as pessoas ficam assim, não, eu não sou racista, né? E morreu o assunto, né? Eu não sou racista, mas Pois eu já né? vi acontecer, mas o meu amigo é, né? E vale lembrar que dentro disso tudo, o presidente falando esses dias atrás que esse negócio de racismo no Brasil não existe, né? Pois Então, é. assim, aí piora a situação. Piora a situação. Tem um chefe de jornalismo de uma grande emissora que também diz isso, né? Que escreveu um livro, inclusive. Exatamente. Não tem ninguém racista aqui, não. É. Pois é. Então, assim, gente, são, né, pra gente ver o quanto esse momento histórico e o quanto o passado, ele tá presente, né? O quanto é necessário a gente entender todo esse processo pra gente começar a se entender, né? E o primeiro passo é reconhecer, né? Então, reconhecemos que sim, tivemos escravidão, reconhecemos que sim, o pós-abolição foi uma catástrofe e que todos esses problemas decorrentes que nós temos hoje vêm daí. E a gente precisa sim falar sobre racismo, a gente precisa sim abordar esse passado, mesmo que seja dolorido, que seja traumático, mas ele precisa sim estar presente, até pra gente pensar em novas formas de ação, pensar em mudanças, né, em lutas. A gente precisa saber como isso foi construído para que seja possível desconstruir esse tipo de ação. E isso a história tá aí para ajudar a E gente. é importante sempre conectar com o nosso nome, né? História ou barbárie, porque o que a população negra sofreu no Brasil durante a escravidão e pós-escravidão é uma barbárie perpetrada pelo Estado. pelo Estado. Né? Então é sempre bom lembrar disso, né? Quer dizer, esse Estado, essa república que nasce, né, com ordem e progresso, essa ordem e progresso significava um país sem negros. Era isso que esses caras queriam, né, dizer. Pessoal, então é isso, né? A ideia do nosso vídeo justamente é isso que o Daniel falou, a história ou barbárie, então é a gente entender e não deixar que essa barbárie continue acontecendo, é pensar em novas formas de luta, em novas perspectivas, e a gente espera que esse vídeo tenha contribuído, que tenha te ajudado a pensar em novas ideias aí. E é isso, e tendo ideias para que a gente quiser que a gente discuta aqui, manda aí, escreve, compartilha, A gente dá também like. siga a gente, né? A gente não é muito de acessar redes sociais, mas a gente vai estar no Twitter, então siga o nosso Twitter, nosso Facebook, né? E E o Instagram. E a história ou barbárie, todos eles. Todos eles, História Barbárie, Instagram, Twitter e Facebook. A gente vai colocar aí, mas é isso aí, é bem fácil encontrar a gente. Enfim, conversa com a gente lá, né? Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like ou indica pro inimigo. Indica pra alguém. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha, enfim, todas as coisas aí. E é isso. Até a próxima. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau.